Comissão da Verdade, Michal Gardenkrau, 11ª audiência pública, segunda parte das audiências, a perda e a reconquista da autonomia política do município. Vamos ouvir também mais um depoimento, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Eumano Ferreira Veloso, da Fundação Vale Paraibana de Ensino, 19 de maio de 2014, plenário Mário Shows. Esclarecemos que todos os depoimentos da Comissão da Verdade serão abertos ao público. Está instalada a 11ª audiência pública da Comissão da Verdade, em 19 de maio. Bom, a mesa constituída Luiz Paulo Costa, nosso assessor da comissão, prefeito Carlinhos de Almeida, Robson Marinho, que fará o depoimento, e Ovídio Dias, que também nos assessora nessa comissão, e José Zanini, que fará o depoimento da Faculdade de Urbanismo. Queria aqui fazer um retrospecto, até para que todos saibam como as audiências que já fizemos. A primeira audiência pública foi dia 16 de outubro de 2013, os idos de 1964, de São José dos Campos, depoentes Célia de Jesus Pereira, a esposa do ex-prefeito José Marcondes Pereira, Luiz Paulo Costa, senhora Ana Adelaide Palmeiras, viúva de Argemiro Parisotto, ex-vereador e preso político, e o Mário Ottoboni. A segunda audiência, os idos de 64 no ITA, Luiz Maria Guimarães Ismanhoto, Ezequiel Pinto, todos ex-alunos expulsos do ITA, César Simões Salim, Glícia Amaral Martins, Hermano Tavares, Mário Tocoro, Marco Antônio Cecchini, Armando Milione, José Dávila Pompeia. Ele é filho do ex-professor Pompeia, professor do ITA na época. O Idos de 64 no CTA, parte 1, fez o depoimento a filha Cristina Montans, filha do capitão Nerval Montans, oficial da aeronáutica do CTA, afastado da ativa na época. Também falou a outra filha, Jane, Rosendo Santos Mourão, ex-arquiteto do CTA na época, Pedro Luiz de Oliveira Costa Neto, engenheiro itiano e funcionário do CTA, José Adriano Chaves de Andrade, filho do senhor Condelac Chaves de Andrade, funcionário demitido do CTA na época, Marco Antônio Cecchini, ex-professor do ITA e ex-reitor do ITA, Luiz Paulo e Dulce Rita, e também o Ovídio. A quarta audiência foi a imprensa de São José dos Campos na ditadura, de 64 a 85. Os depoentes foram Roberto Wagner, jornalista e ex-proprietário do jornal Agora, André Luiz Cardoso Freire, fotógrafo jornalista, Cristóvão Cursino, filho do Nenê Cursino, fundador do jornal Diário, periódico semanal da época, José Roberto Lac, que foi o escritor do livro Pedro e os Lobos, Fernando Moraes, jornalista e escritor de vários livros, dentre os quais o Montenegro. Também nós tivemos a quinta audiência pública, os idos de 75 no ITA e na cidade, parte 2. Ouvimos os ex-alunos expulsos do ITA e presos, Osvair Vidal Trevisan, Valdir Luiz Ribeiro Galo, Marcelo Ganzaroli, ex-aluno do ITA, Flávia Lúcia Serafim, essa no seu depoimento, Robson, fez inclusive uma lembrança que quando o pai dela, ela é neta do Adeugildo Justino de Paula, quando estava no DOI-CODE, você que procurou por você. Também nós tivemos na terceira audiência, os idos de 75 no ITA e na cidade. Charles Cusi, ex-professor e ex-reitor do ITA na época, fez um depoimento. Marcos Cecchini, ex-reitor do ITA, Armando Milione, ex-aluno do ITA e professor do ITA, Osmar Miranda Schoffelt, é isso? Schoffelt, filho de Oswaldo Miranda, preso político militante em São José. Na sexta audiência, nós
ouvimos o movimento estudantil durante a ditadura de 64 a 85. Fernando Delgado, ex-vereador militante da OAB, André Luiz Cardoso, ex-aluno da Escola Estadual Guimarães Medeiros, Gabriel, engenheiro hoje, mas ex-aluno da Faculdade Vale Paraibana, Flávia Pitongo, ex-engenheira e ex-aluna da Faculdade Fundação Vale Paraibana, Cláudio Vieira, Mauro Sil e Maria Lúcia das Palmeiras. Dia 26 de fevereiro, nós ouvimos os movimentos estudantil de 64 a 85, ouvimos Modesto, Vicente Sioff, Gabriel, novamente, Mauricio, Cláudia e Aparecida Santana Borges, a Cidinha, pelo movimento estudantil em Taubaté e da URGS. Bom, dia 26 de março, nós fizemos o debate, a luta pela anistia dos trabalhadores demitidos por motivos de greve durante a ditadura. Falou João Batista, o Ari Russo, seu primo, muito emocionado, que ele lembrou no seu depoimento, quando ele esteve preso em Minas Gerais, pelo movimento estudantil, relatou 3 vezes, aqui na parte da manhã, no almoço e no seu depoimento na Comissão da Verdade. João Batista dos Santos, o Passarinho também fez depoimento, a Maria Inês, João Bosco, o Mancha, José Luiz Gonçalves, Miranda Web, Paulo Pazin, Sebastião Neto, José Dias, Ernesto Gradella, Jorge Menezes, Moacir Pinto. Na 7ª audiência, também ainda da luta dos trabalhadores anistiados, demitidos por greve, ouvimos o Tambaú, Dona Albertina, Albertina Cândido, o Seu Generoso, o Portela, o Luiz Antônio Tararã, José Walter Pontes, José Benedito de Oliveira, Luiz Fernandes Bernardes. Na 8ª audiência pública, agora ouvimos, foi o debate, dia 9 de abril, sobre a Faculdade de Arquitetura, Humano Ferreira Veloso, ouvimos o Ricardo Veiga, Ana Maria Arantes Bonfim, Mônica Fonseca, José Zanini Caldas, Décio Amádio, né? E Pedro Ribeiro. E na 9ª audiência, a perda da reconquista política, ouvimos José de Castro Coimbra, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Edinardo, ex-prefeito nomeado e vice-prefeito eleito, José Vicente Ferreira Bevilacqua, ex-vereador e ex-prefeito e ex-deputado federal, Sebastião Teodoro Azevedo, ex-vereador e ex-presidente da Câmara, Itamar Cópio, ex-vereador e atual ex-prefeito. Agora, dia 29 de abril, nós fizemos em memória, um diploma, mas uma reparação simbólica ao Eumano Ferreira Veloso, ex-prefeito por 4 vezes e ex-vereador, Jorge Vieira de Souza, ex-vereador e vice-prefeito, Mário de Paula Ferreira, ex-vereador, Jorge Pinto de Souza, ex-vereador, devolvendo simbolicamente os mandatos populares que, em 69, haviam perdido os mandatos populares por força da ditadura militar. Então, nós fizemos esta homenagem dia 29. Temos ainda mais 2 casos que nós faremos a reparação, que é de Getúlio Orlando Veneziani e José Ferzital. E também Antônio Sebastião Pereira, Toniquinho Pereira. Todos esses vamos marcar uma nova sessão, para que as famílias lembraram que eles também foram forçados a renunciarem, foram cassados. Bom, hoje, dia 7 de maio, os idos de 64, parte 3, nós ouvimos 2 depoimentos do tenente brigadeiro do ar, Sérgio Pedro Bambini, diretor do CTA, por ocasião das tratativas para a formatura simbólica dos 20 alunos que haviam sido expulsos do ITA em 64, 65 e 75. E o brigadeiro engenheiro Maurício Pazini Brandão, ex-aluno do ITA, da turma de 78, e participante do grupo dos sábados.
Nós, hoje, nessa nossa 10ª, dia 19 de abril, vamos ouvir agora o Robson Marinho e depois o Zanini. Vou aqui, Robson, fazer um histórico rapidinho que foi feito aqui pela minha assessoria, Sérgio Werneck. Na eleição de 68, os eleitores descontentes com rumo político por consequência da ditadura, algo inusitado aconteceu. O então carroceiro Berfares de Souza Oliveira, na região norte, na época comparado pelos seus concorrentes com o Jeca Tatu, personagem de Monteiro Lobato, foi eleito com 1.242 votos pelo partido MDB. Ele foi o segundo vereador mais votado da cidade, contribuindo com isso para a eleição de outros vereadores pela legenda do MDB. Naquela eleição, também foi eleito na Câmara Municipal de São José dos Campos, com apenas 18 anos de idade, o vereador mais votado do Brasil, tendo sido empossado em seu primeiro mandato como vereador em São José dos Campos, em 4 de fevereiro de 1969. Nas eleições de 72, Robson Marinho, sendo eleito pela votação expressiva, o mais votado do partido pela oposição MDB. Foi deputado estadual, também pelo MDB, e presidente da Assembleia Legislativa, sendo o autor da lei que devolveu a autonomia política a São José dos Campos em 78. Eleito prefeito de São José dos Campos em 15 de novembro de 82, e eleito em 86 deputado federal constituinte pelo MDB, com 105.996 votos. Chefe da Casa Civil do Estado de São Paulo, na gestão do governador Mário Covas, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 2002-2006. Então, vou passar a palavra ao Robson Marinho. Meus cumprimentos, minha saudação à presidente da Câmara de São José dos Campos, a vereadora Amélia Naomi, a minha saudação especial ao meu conterrâneo mineiro, prefeito desta grande cidade, prefeito Carlinhos de Almeida, da nossa São José dos Campos, o Luiz Paulo Costa, companheiro antigo de várias jornadas e de lutas políticas, o José Zanini, o Ovídio Dias, meus cumprimentos a todas as senhoras e os senhores que aqui estão. Eu recebi uma verdadeira aula de história e me senti bem localizado com a relação dos nomes de todos aqueles que eram meus amigos à época, com quem eu convivi. Porque, por certo, nessa plateia, quem tem menos de 40 anos de idade não me conhece, não sabe quem eu sou, e eu também só conheço os filhos, conheço os pais, não conheço mais os filhos. Eu quero, assim, para objetivar, apenas dar um início diferente, pelo que disse a presidente Amélia Naomi. Em 1968, realmente, em janeiro, eu completei 18 anos de idade. Tirei o meu título de eleitor em março, me filiei em seguida ao MDB e me tornei candidato a vereador na convenção em junho, candidato a vereador pela primeira vez, eu que vinha do movimento estudantil. Então, naquela oportunidade, já que é um registro para a história, eu era o único funcionário do Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, portanto, o Sindicato dos Comerciantes. E, lógico que, embora eu já trabalhasse lá por 4 anos, não interessava aos comerciantes, pelo menos era a visão da diretoria à época, ter um vereador na oposição. Então, eles me fizeram a seguinte proposta, que eu me afastaria, seria candidato a vereador, receberia o meu salário enquanto estivesse afastado. Caso eu não me elegesse, eu continuaria funcionário do sindicato. Mas, caso eu me elegesse, como foi o que acabou acontecendo, então eu pediria demissão do sindicato, como pedi, abrindo mão dos direitos e vantagens que o cargo e o tempo me davam. Isto quer dizer, eu acabei de ser eleito vereador em 68 e não tinha emprego. Naquela época, os vereadores tinham um subsídio que, em seguida, foi extinto. Portanto, eu exerci os 6 anos como vereador em uma época em que os vereadores não tinham salário, não tinham subsídios. Então, eu fui eleito vereador, e vou dizer por que eu estou contando isso. Em seguida, eu estava desempregado.
Então, as eleições foram em novembro. Durante o mês de dezembro, eu trabalhei numa loja na rua Sebastião Hummel, que chamava Rio Novidades Masculinas. E ali eu trabalhei como vendedor, e até o Natal. Em dezembro, 13 de dezembro, veio o ato institucional número 5. Então, vi um anúncio no jornal que a Pfizer Produtos Químicos precisava de um vendedor que fosse bem relacionado no comércio, na indústria e nos poderes públicos. Eu, quando li aquele anúncio, falei, esta vaga é minha. Eu sou funcionário do Sindicato Comércio Varejista, ex-funcionário, né? Da Associação Comercial e Industrial, vereador eleito, portanto, tenho relação com o poder público. Esse cargo de vendedor, por certo, é meu. Estava em casa, coloquei meu terninho, coloquei a gravata, prontinho para poder pegar a Dutra e ir para São Paulo me candidatar à vaga de emprego de vendedor da Pfizer. Quando chegou na porta da minha casa, estava só eu e a minha mãe, uma perua da aeronáutica. E aí 2 militares desceram e eu os cumprimentei e perguntaram se eu era o Robson Marinho. Eu confirmei que sim. Eles pediram que eu os acompanhasse. Falei perfeitamente. Aí, imaginando até que nós iríamos para o CTA. Aí, quando a perua da aeronáutica pegou a rodovia Presidente Dutra, eu falei, o caso não é aqui, é mais em cima. E fomos para Cumbica. Quando eu cheguei na portaria, lá em Cumbica, quando a perua chegou, o cidadão na portaria, ele tinha uma ficha minha mais completa do que eu, onde eu tinha estudado, onde eu tinha trabalhado, o que eu fazia, qual era a minha atividade política, minha atividade partidária. Enfim, lá em Cumbica eu fui preso pela primeira vez e fiquei 4 dias e 4 noites preso, onde tinha uma janela com uma travessa, então você não tinha acesso à janela. Para você fazer as suas necessidades fisiológicas, você era obrigado a apertar uma campainha e um soldado, um militar fardado, ficava com a porta aberta, apontando o fuzil em sua direção. E isso eu tinha 18 anos de idade para registrar o grau de irresponsabilidade e de truculência dessas pessoas à época. Até porque eu nunca tinha militado em outro partido político que não fosse o MDB, que fazia oposição legal ao regime ditatorial vigente à época. E no final da história, depois de 4 dias e 4 noites, preso, sem a minha mãe, sem a família, sem ninguém saber o meu destino, com a minha liberdade totalmente cerceada, o máximo que exibiam eram fotografias de pessoas que diziam que eram comunistas e que apoiaram a minha candidatura a vereador e querendo de toda maneira forçar porque eu recebi o apoio destas pessoas na campanha de vereador. E não preciso dizer que, para sair de lá, eu tive que assinar uma declaração, declaro que fui bem tratado durante a minha permanência na base aérea de Cumbica. Então, antes de tomar posse como vereador, eu já fui preso e recolhido pela aeronáutica. Depois, como vereador, é um outro fato. Nós passamos a ter, em seguida, o prefeito nomeado, o prefeito militar, o Sérgio Sobral de Oliveira. E o ex-prefeito, ele mobiliou todo o cassino dos oficiais do 6º RI do Exército, em Caçapava, com o dinheiro da Prefeitura de São José dos Campos. A nota 2027, de 30 de março de 70, dos móveis HS. Era uma loja fina de móveis que tinha na Avenida Nelson Dávila. E quando eles mobiliaram esse cassino dos oficiais em Caçapava com o dinheiro da Prefeitura de São José dos Campos e sem autorização da Câmara de Vereadores, um funcionário da prefeitura, que era do patrimônio, acompanhou os móveis, foi lá e chapeou todos os móveis com o brasão da Prefeitura de São José dos Campos.
Não preciso dizer que rapidamente mandaram retirar tudo e ele foi demitido. Ele me entregou uma cópia dessa nota fiscal e eu entreguei para um jornalista do Estadão, à época, Antônio Stipe, amigo do Luiz Paulo Costa, que era de Taubaté, o correspondente do Estadão, e disse para ele, olha, se me acontecer alguma coisa, o motivo, algum desaparecimento, o motivo é essa nota fiscal. E assim o que acontecia? Toda semana tinha reunião da Câmara de Vereadores, lá no Prédio Velho, na Rua 15 de Novembro, e, logicamente, eu, como oposição, fazia uma oposição dura, ferrenha, ao prefeito nomeado. E, não raro, a sessão era na terça-feira. Eu fazia as críticas, fazia as denúncias. Na quarta-feira, eles iam na Faculdade de Direito, entrava dentro da sala de aula onde eu estudava, 4 militares me retiravam de dentro da sala de aula, devidamente armado, e me levavam para ser preso em Caçapava. Lá em Caçapava, o, à época, comandante-coronel Lima, falava todos os impropérios, todas as ofensas, mas registro, nunca bateu. Mas fazia as agressões verbais. Comunista era a palavra que terminava todas as frases, os impropérios, depois terminava como comunista, não é? E aí eu me lembro assim de uma oportunidade que é até irônica. Ele me levou para passear no quartel, lá dentro do quartel, e aí virava e dizia, senhor vereador, o senhor está vendo esse asfalto que está aqui? Foi a Prefeitura de Jacareí quem fez. O senhor está vendo aquele carramanchão construído ali? Foi a Prefeitura de Taubaté quem fez. E aí, perguntava para ele, o senhor não está de acordo? Eu falava, lógico, coronel, afinal de contas, tudo é Brasil, não é? Mas nunca ele dizia o que a Prefeitura de São José dos Campos tinha feito e nunca me perguntava a respeito. Tá certo? E, então, lá era permanentemente. Era preso, acusado, xingado, tal, mas retornava. E aqui eu continuava fazendo oposição, porque a nota fiscal estava lá. Porque se o prefeito cometeu um crime, o prefeito de São José, o comandante de Caçapava cometeu outro, porque ele foi conivente, ele recebeu a doação desses móveis. Então, eu fiz esse relato, assim, bem sucinto, para mostrar o clima político que nós vivemos e coisas muito piores do que isso se passaram durante a ditadura. E o Luiz Paulo Costa é um exemplo vivo disso. O Luiz Paulo Costa só está aqui hoje porque o Herzog morreu 2 dias antes. E aí, então, ele foi jogado, literalmente jogado, no alpendre da sua casa pelas viaturas lá do DOI-CODE, e eu fui testemunha, porque cheguei lá logo em seguida. Mas, enfim, era o depoimento que queria dar nesse sentido, também das prisões que fui alvo, da violência cometida naquela época pela ditadura militar. E, então, existia em São José dos Campos, embora, na época, quando veio o prefeito nomeado militar, nós éramos em 9 vereadores da Arena e 8 vereadores do MDB. 2 vereadores da Arena foram cassados, por outros motivos. Então, o MDB, em tese, teria maioria. Seriam 8 do MDB contra 7 da Arena. Só que dos 8 vereadores do MDB, 6 aderiram imediatamente ao prefeito nomeado militar. E aí ficamos na oposição, e aí, por isso, a citação, ficamos eu e o vereador Berfares de Oliveira. O Cacareco, o Jeca Tatu, que fizeram, mas que a estudantada espetacularmente elegeu. E quero dizer mais, se hoje eu sou político, ou fui político, hoje eu não sou mais, mas eu fui político, foi graças ao Berfares, porque foi com a sobra de votos dele que eu consegui ser eleito a primeira vez. Eu fui o último dos 15 vereadores eleitos em São José dos Campos. Eu tive 840 votos na primeira eleição, o primeiro suplente teve 821 votos, passaram-se os 4 anos, ele não assumiu uma única vez. Então, provavelmente, eu não teria assumido também o mandato e poderia até não ter seguido esta carreira. Então, o ambiente político em São José dos Campos era bastante, e agora vou entrar na questão da autonomia, fervilhante. Então, eu, depois de me reeleger vereador, fui eleito deputado estadual,
e logo que eu assumi a minha cadeira como deputado estadual, eu apresentei um projeto de lei devolvendo a autonomia política a São José dos Campos, porque era uma verdadeira farsa o que se passava. Quer dizer, São José dos Campos era, na prática, uma área de segurança nacional e eles colocavam com o rótulo de estância hidromineral, porque nas estâncias hidrominerais o prefeito não era eleito pelo povo, o prefeito era nomeado pelo governador do Estado. E São José dos Campos nunca teve nenhuma fonte de água mineral para poder justificar esse título de estância hidromineral. Então, eu apresentei o projeto na Assembleia Legislativa para devolver a autonomia política de São José dos Campos. Os segmentos organizados da sociedade estavam bem articulados, se manifestavam fortemente nesta direção, e depois de um trabalho assim de muito diálogo com os deputados, notadamente com os deputados da situação, porque, embora tivéssemos mais deputados do MDB do que da Arena, mas na hora da votação, sempre de interesse do governo, a Arena sempre tinha maioria nos votos. Então, até que numa determinada noite, eu era líder da bancada estadual do MDB na Assembleia Legislativa, e o projeto de lei de autonomia política de São José dos Campos foi aprovado. Aquilo foi uma verdadeira festa na cidade, pela reconquista desta autonomia política. E, lógico, que dependia da ascensão do governador Paulo Egídio Martins. Se o governador vetasse o projeto, nós não teríamos nunca votos suficientes para reverter esse quadro e manter, e garantir, assegurar a autonomia política de São José dos Campos. Então, o deputado Nabia Bichedid era o líder da Arena e líder do governo na Assembleia Legislativa. Então, numa tarde, eu tinha boa relação pessoal e política com o deputado Nabia Bichedid. Ele me comunicou e me convidou, em nome do governador Paulo Egídio Martins, para que eu fosse a uma audiência no Palácio dos Bandeirantes. Estranhei a princípio, porque era eu o líder da oposição. O que o governador do Estado queria conversar com um elemento da oposição, um permanente crítico da sua gestão política. Mas o Nabib disse, não, ele quer conversar com você a respeito do projeto de autonomia de São José dos Campos. Eu, de imediato, aceitei o convite, porque eu imaginei comigo, o governador não vai me convidar para ir até a casa dele para me dar uma má notícia, para me distratar. Então, lá eu fui com uma expectativa bem favorável. Pé atrás, mas um ambiente favorável. E qual não foi a minha surpresa que, nesta audiência, o governador Paulo Egídio Martins me comunicou que iria sancionar o meu projeto de lei, mais do que isso, que ele queria vir a São José dos Campos para assinar esse projeto de lei em praça pública. O desejo dele, governador, era sancionar o projeto em praça pública num grande ato cívico, o que, embora fosse um governador nomeado, mas confirmava a formação democrática que o Paulo Egídio teve, sempre teve, e eu posso dizer isso com tranquilidade, porque na época das prisões políticas, em 77, 78, quando o deputado Alberto Goldman já não era mais recebido, rotulado de comunista, não era mais recebido no doicode, eu passei a fazer este papel que sempre foi desenvolvido pelo grande líder Alberto Goldman. De toda vez em que havia presos políticos no Estado e a denúncia chegava à Assembleia, eu ia até o 2º Exército, no doicode, comunicava ao comandante, o general da prisão, ou eu antes comunicava ao governador por telefone, e o governador sempre retornava as ligações, dizendo, ó, deputado, seu amigo fulano de tal foi preso sim, vai só prestar depoimento e em seguida vai ser liberado. Esse outro, não, ele foi preso, vai continuar preso, o assunto dele é mais complicado. Pelo menos você, na oposição, tinha algum nível de informação confiável para você repassar para os familiares. Enfim, o desejo manifestado pelo governador Paulo Egídio era de vir sancionar esse projeto em praça pública. Só que o artigo 2º do meu projeto de lei dizia
que o presidente da Câmara assumiria a prefeitura até que se realizassem as eleições municipais. E aí o prefeito da época, no caso o prefeito Edinardo, foi ao gabinete do governador Paulo Egídio, conseguiu do governador o compromisso de vetar esse artigo 2º e, portanto, o prefeito permaneceria no cargo e não mais o presidente da Câmara até que se realizassem eleições em São José dos Campos. E, obviamente, que com esse veto ao artigo 2º, o próprio governador Paulo Egídio, constrangido, perdeu o ambiente político para vir em praça pública em São José dos Campos para sancionar o projeto. E, desta forma, então, é que a população de São José dos Campos, os setores organizados da sociedade à época, e eu nada mais fui do que um instrumento desta vontade popular, fui o autor da lei que devolveu a autonomia política a São José dos Campos, essa autonomia política tão saudável, porque nós conseguimos aqui a autonomia política antes mesmo do término da ditadura. Foi uma demonstração afirmativa e boa do processo já de distensão, porque estava passando o país, para, graças a Deus, chegar ao fim a ditadura militar de 64. Era o depoimento que me cabia fazer. Peço desculpas de alguma falha, mas estou à disposição. Vou passar aqui para o Luiz Paulo, que vai fazer uma pergunta. Bem, conselheiro Robson Marinho, realmente, vamos dizer assim, as suas palavras dão conta dessa história, certo? Dessa histórica batalha que se travou pela autonomia política de São José dos Campos. Eu lembro bem que São José dos Campos havia conquistado a autonomia em 1958. Foi uma luta do jornalista Odemar Gobi de Santos, na época. Mas o próprio jornalista Odemar Gobi de Santos, ele chamava a atenção dizendo, olha, São José dos Campos é declarado em lei estadual como estância de mineral natural. E essa denominação precisa ser extirpada da lei. São José dos Campos tem que ser apenas município, né? Porque isso aí pode criar problema para nós no futuro. E, de fato, criou. Em 1967, plena ditadura, o presidente da República enviou para o Congresso a emenda, ainda o Castelo Branco, o primeiro general a assumir a presidência, enviou ao Congresso Nacional a emenda constitucional número 1, de 1967, que, evidentemente, foi aprovada a toque de caixa pelo Congresso, até porque os deputados mais combativos, os senadores mais combativos, já tinham sido cassados, antes ainda, pelo adicional, que não tinha nem número ainda, que depois vieram sucessivamente os atos adicionais, até o famigerado ato adicional número 5. Então, o Congresso aprovou a emenda constitucional número 1, que mudava a Constituição, quer dizer, passou a ser a Constituição da República, a emenda constitucional número 1, enviada e aprovada pelo Congresso Nacional. Eu acredito até que o presidente Castelo Branco talvez quisesse institucionalizar, né, o que produziu o golpe de Estado de 64, porque ele tinha um prazo, né, e ele não queria a prorrogação do mandato dele. Né. Mas isso não aconteceu. Né. Houve a prorrogação do mandato do presidente Castelo Branco, né, e a ditadura realmente prosseguiu, e a parte pior, certo, aconteceu principalmente a partir do ato adicional número 5, que esse acabou com qualquer ilusão, né, de que houvesse a possibilidade de retorno rápido às liberdades democráticas do país. Né. Agora, São José dos Campos, pelo fato de ter perdido a sua autonomia com base na emenda constitucional número 1, que declarava que as instâncias de minerais naturais teriam prefeito nomeado pelo governador, passou a ter vamos dizer assim, um elemento fundamental na luta política. Porque a luta pela autonomia de São José dos Campos era a luta contra a ditadura. Era o mesmo que lutar contra a ditadura. Por essa razão, né, houve realmente toda essa ação contra São José dos Campos, né, no sentido de vamos dizer assim, conseguir realmente a nomeação de prefeito. Né. Tanto que houve um processo de desmoralização do poder civil na cidade. Né. O Veloso, certo? O prefeito Armando Ferreira Veloso, que era da Arena, foi eleito pela Arena, em pleno exercício do seu mandato,
que ele foi eleito em 66, assumiu em 67, o mandato dele ia até dezembro de 1970, quando chegou em fevereiro de 1970, houve a nomeação do prefeito nomeado pelo governador Abreu Sodré, que assumiu o mandato, e o Veloso perdeu 10 meses de mandato. A Câmara, com muita justiça, simbolicamente, devolveu esses 10 meses de mandato ao prefeito Eumano Ferreira Veloso, na sessão solene que a presidente da Câmara, a vereadora Amélia Naomi, noticiou aqui. Eu perguntaria o seguinte, dentro desse contexto, não foi o crescimento da oposição, o crescimento não só político, mas eleitoral da oposição, porque a oposição venceu em 74, em 18 estados, para senador, e conseguiu mais de 1/3 do Congresso Nacional, até com poder de rejeitar emendas constitucionais. Quer dizer, a oposição que em 1970 estava praticamente extinta no país, falava até na autodissolução da Constituição, em 72, em São José dos Campos, a oposição venceu a Arena, já com o prefeito nomeado, que foi uma demonstração realmente de muita força do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, vencer a Arena, certo? Com um prefeito nomeado na cidade, quer dizer, através da sua bancada de vereadores. Em 74, no Brasil, houve a grande virada política, com a vitória da oposição. E, em seguida, e também com a eleição dos deputados de São José dos Campos, o deputado federal Joaquim Bevilá e o deputado estadual Robson Marinho, que foi para a Assembleia com esse mandato de continuar a luta que tinha sido, inclusive, do ex-deputado cassado pelo AI-5, José Marcondes Pereira, né? Quer dizer, então, a oposição também, na Assembleia Legislativa, ela passou a ter mais de 1/3 de deputados, quer dizer, podendo, com uma força política muito, muito forte, né? Então, eu gostaria que o ex-deputado estadual nos dissesse, né, se o contexto era esse, se realmente foi fundamental o crescimento do MDB, do Movimento Democrático Brasileiro, para que São José dos Campos reconquistasse a sua autonomia política. Com certeza, porque foi exatamente a vitória nas urnas que engrossou a força política, as eleições mostraram o avanço da força política representada pelo MDB, que englobava toda a oposição existente àquela época. E exatamente com o aumento da sua bancada na Assembleia Legislativa, refletindo o resultado das urnas de 74, é que criou um ambiente favorável à aprovação da Lei de Autonomia Política de São José dos Campos, e mais que isso, fazendo, como eu disse, que fosse antecipado, que a autonomia de São José dos Campos fosse reconquistada ainda dentro da ditadura, do período da ditadura militar. Não é? Queria registrar a presença do vereador Tonhão Dutra, do líder de governo, vereador Shakespeare, também aqui várias outras pessoas, secretário de Saúde, Dr. Paulo Reutenberg, Fundação Cultural Alcemir, e da Fundas Wanda Siqueira. E a Nádia, que é do Arquivo Público, que nos tem acompanhado todas as... Também registrar aqui o pessoal que vai falar da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Décio Amado e Márcio Penteado, e o Zanini, que já foi registrado. Gostaria só de fazer um registro, né? Cumprimentar aqui a Câmara, vereador Amélia, vereador Shakespeare, Tonhão Dutra, e os apoiadores aqui, Ovídio, Luiz Paulo, por essa Comissão da Verdade. E cumprimentar aqui o Robson Marinho, o conselheiro Robson Marinho, que eu conheço desde criança, né? Porque parte dessa história que ele contou aqui... Mas parte dessa história a gente acompanhou, mas eu acho que o que é digno de nota, e eu queria até que o conselheiro falasse um pouquinho sobre isso, que o Robson falasse um pouquinho sobre isso, é que outros municípios, Santos, São Sebastião, por exemplo, que não tinham também autonomia, só foram recuperar essa autonomia algum tempo depois, acho que o quê? Uns 8, 10 anos depois que São José dos Campos. E aqui em São José dos Campos, nós tínhamos interesses muito fortes do governo federal
naquele momento, e particularmente dos militares, né? Uma unidade militar, o CTA, a Embraer, uma empresa estatal da União, o INPE, que acho que já existia naquele momento, a Petrobras, que estava se instalando exatamente na década de 70 aqui em São José, né? E, apesar de tudo isso, esse movimento teve força, né? Então, eu imagino que a resistência foi bastante grande, né? O Robson ressaltou aqui o papel importante do governador da época, da sua, talvez do seu instinto, apesar de nomeado, do seu instinto democrático, né? Mas é realmente algo digno de nota, né? A gente ter recuperado bem antes de outros municípios, talvez municípios até que tivessem uma tradição política maior que São José, o caso de Santos, por exemplo, né? E com todo esse nível de resistência que a gente tinha aqui, né? Então, é algo que eu acho que nós devemos, joseenses, nos orgulhar da nossa história, né? E não tenho dúvida, imagino que não tenha sido pequena a resistência naquele momento, com todos esses interesses do governo federal que nós tínhamos aqui em São José. Prefeito, parece uma contradição. Você fazendo essa observação foi o que aconteceu. Santos, São Sebastião, era uma área de segurança nacional. São José dos Campos também o era, mas como era classificado como instância hidromineral natural e já tinha o seu prefeito nomeado pelo governador do estado, o governo federal se deu por satisfeito. Está atendido o objetivo. E assim permanecemos com prefeito nomeado durante de 70 até a aprovação da autonomia. Mas a condição de instância hidromineral permitiu, por uma lei estadual, que você revogasse aquela condição. Então, o ambiente político da cidade, o ambiente político que vivia o país, serviu também como instrumento de pressão junto à Assembleia para que conseguíssemos a aprovação desse projeto e a assinatura do governador sancionando a lei, o que não podia acontecer em Santos e em São Sebastião, que dependia de ação do governo federal diretamente e não, no nosso caso, que dependia de uma aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa. Mas, lógico, que a nossa cidade estava muito mobilizada nesta direção. Então, queria aqui agradecer ao João Frige, aqui também do Instituto, Previdência dos Servidores. Eu queria, então, encerrar essa primeira parte, que é da perda e reconquista da autonomia política, e vamos suspender para entrar na segunda parte da nossa audiência, que é a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Eumano Ferreira Veloso, que nós vamos ouvir os 3 depoimentos, do Márcio Amádio, e do Márcio Penteado e do José Zanini. Tudo bem? Então, o Robson, muito obrigada. Alguma consideração final? Só cumprimentar a Câmara por essa iniciativa. Obrigada. Então, queríamos agradecer. Continua sendo o grande pulmão democrático, né? Obrigada, então. De fato. Tchau. Reaberta a segunda parte da Comissão da Verdade, nós passaremos agora à discussão à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Eumano Ferreira Veloso, da Fundação Vale Paraibana de Ensino, FVE. Então, vou passar aqui a palavra ao José Zanini, filho. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu vim, como em virtude de um compromisso que tenho às 3 horas da Secretaria de Planejamento, eu vou fazer a entrega dos documentos da época para a presidente Amélia, para que façam parte do arquivo da história da faculdade. E nesses documentos tem a versão do interventor Florense, das entrevistas que ele deu no jornal sobre o fechamento da faculdade. Obrigado. Então, nós vamos escanear todo esse documento, fará parte dos anais aqui da documentação da Comissão da Verdade, e podemos, então, marcar, ou você pode também fazer o depoimento por escrito, aí nós colocamos nas atas, né? Como você tem um compromisso e não pode, a gente agora passa, então, para o Décio, para fazer uso da palavra.
Alô? Em nome dos ex-alunos da nossa Faculdade de Arquitetura, Eumano Ferreira Veloso, quero agradecer novamente à vereadora Amélia o convite e a importância de nós estarmos aqui resgatando alguns dos aspectos do fechamento da nossa faculdade. Como eu já havia falado no depoimento anterior, no mês passado, eu nem quero me estender muito. O Márcio desenvolveu aqui uma linha sobre a questão da faculdade, mas queria mencionar e reforçar, mais uma vez, a responsabilidade da Fundação Vale Paraibana, ou a irresponsabilidade da Fundação Vale Paraibana, com os rumos da faculdade, né? Enfim, me parece, então, um elemento a ser destacado, de importância, nas diferentes crises que a faculdade vivenciou, a crise da turma do Márcio, depois a crise da minha turma subsequente, é que, em 75, exatamente, nós recorremos ao Ministério da Educação no sentido de solicitar uma intervenção didática na faculdade para a retomada da estrutura anterior, uma vez que a Fundação Vale Paraibana havia, ao longo do tempo, negado e, enfim, boicotado economicamente e administrativamente. Em 75, próximo ao fechamento da faculdade, houve o auge dessa postura da Fundação Vale Paraibana, com dois aspectos a serem salientados. O primeiro aspecto, em 75, o Ministério da Educação nomeou uma comissão de 3 arquitetos e urbanistas para acompanhamento acompanhamento didático e administrativo da escola, Faculdade de Arquitetura, Eumano Ferreira Veloso. Comissão essa que acabou se demitindo exatamente em função das ações da Fundação, né, que negavam, enfim, do ponto de vista da regularização do curso, o que era solicitado pelos alunos e pelos professores, né. E quero destacar aqui a importância que os professores tiveram também em todos os momentos da nossa faculdade. Esse é um dado importante, quer dizer, no sentido de que a Fundação negava, inclusive, uma orientação que era do próprio Ministério da Educação, visando exatamente o prejuízo à proposta da faculdade, Eumano Ferreira Veloso, e depois uma auditoria que foi encomendada pelo então presidente da Fundação Florence, uma auditoria que foi encomendada, se não me engano, à Associação Joseense de Ensino, no qual essa auditoria determinava, então, a divisão da Fundação em 2 áreas de conhecimento, humanas e exatas, e que, se a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo não se enquadrasse nas exatas, sendo um apêndice da Faculdade de Engenharia, a Faculdade de Arquitetura estaria extinta, que foi o que aconteceu, né? Então, esse adendo à outra reunião, à outra comissão, reunião da comissão, é importante ser feito, e é importante também reforçar, né, o prejuízo que esse fechamento causou nos alunos, de forma geral. Não posso, evidentemente, falar pelos professores, mas imaginamos que também tenha causado, porque, com o fechamento da faculdade, um fechamento absolutamente obscuro, né, houve uma diáspora dos alunos por todo o Brasil, alunos que foram parar no Rio Grande do Norte, se espalharam pelas faculdades de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., etc.,
na busca de instituições, né, que fossem mais adequadas, então, à proposta que desenvolvíamos aqui em São José, né, onde havia uma estreita relação entre faculdade e a sociedade joseense e a cidade. Havia um nítido direcionamento da faculdade no sentido de se aprofundar conhecimentos sobre São José e ter uma leitura crítica daquele momento da ditadura militar que impunha, não só em São José, mas no Brasil inteiro, um modelo de desenvolvimento bastante, enfim, crítico, né? É isso que eu simplesmente teria para complementar em relação à outra reunião. Muito obrigado. Passar para o Márcio Penteado, que também é ex-aluno, né? Boa tarde a todos. Eu fico olhando o depoimento dos colegas na outra reunião e achei que eles falaram de uma maneira muito abrangente esse período que começou com vestibular e terminou com o fechamento da escola. Como eu sou da primeira turma, e eu fui digamos assim, dos alunos que foi convencido pelo antigo diretor da escola, o Vicente Bicudo, que foi o criador, junto com um grupo de arquitetos, e a pessoa que fez regularizar a primeira autorização do Ministério da Educação para abrir a escola em dezembro de 69, se eu não estou enganado. Quando a escola foi criada, nós estávamos vivendo no âmbito da Universidade de São Paulo, nós estávamos vivendo o período de, não sei se vocês lembram, o meu vestibular de 69 foi o último antes do vestibular ser unificado. Antes do vestibular unificado, como é até hoje, o vestibular era feito separadamente por unidade, por faculdade, e você tinha que atingir uma nota mínima, que eu não me lembro qual era. Não me lembro se era 7, se era 6, se era 5, não me lembro. Uma vez que você tivesse obtido essa média, você estava aprovado. Mas, como eram aprovados 350, 400 alunos no ano, e a escola só oferecia 50 vagas, existia esse delta entre o número de vagas e os aprovados, que essa categoria era denominada como de excedentes. O fato de esses excedentes, eu fui excedente, o primeiro ano de que eu fiz de vestibular foi 67, o segundo ano foi 68, e o terceiro ano foi 69. Eu fiquei pela terceira vez, eu e muita gente, ficamos pela terceira vez como excedentes. E esse movimento dos excedentes acabou assumindo tal proporção no final de 69, porque a universidade já vinha sofrendo os efeitos do ato institucional número 5, que aconteceu em 68. A universidade já estava esvaziada, e nós, que éramos excedentes, nós nos reuníamos sistematicamente no campus da USP. E aquilo tinha um volume impressionante, porque você imagina, se na arquitetura, que é uma escola pequenininha, haviam 300, 350 excedentes, você imagina com todas elas. E nesse ambiente dos excedentes da USP, o Vicente Bicudo, um dia apareceu lá, no meio dos estudantes, vendendo um peixe, né, que era um curso de arquitetura que ele estava propondo, ele e um grupo de professores estava propondo em São José dos Campos. Quando ele disse que esse curso era particular, dentro do modelo que a ditadura vinha impondo, que era de criar os cursos isolados, a maior parte das pessoas já deu um chega para lá nele e nem quis ouvir. O meu grupo, que era um grupo mais antigo, coeso, porque a gente fazia o mesmo cursinho, que era do Grêmio da FAO, durante algum tempo, nós fomos ouvi-lo, né? E aí ele estava nos convidando para escutar a proposta que eles tinham para a faculdade. Então, a proposta é muito boa, a proposta é muito inovadora, a proposta é assim, assado. Aí a gente falou, não, nós vamos ouvir. E fomos. Teve uma apresentação,
feita por alguns professores, ele e mais alguns professores, que foi num auditório que eu não consigo me lembrar onde. Eu tenho a impressão que foi no auditório do IAB, lá em São Paulo, mas eu não tenho certeza. Fomos lá, uns 40, 50 pessoas, e ouvimos a proposta deles e tudo. E nós tínhamos, eu digo nós, quero dizer, o grupo mais antigo nós tínhamos muita clareza de que tipo de arquiteto nós queríamos ser. Nós não queríamos ser os arquitetos glamurosos que faziam projetos, só projetos. A gente tinha uma visão de que o trabalho de arquiteto devia ser um trabalho mais voltado para o interesse social. Então, nós fomos ouvir a apresentação que eles fizeram. Ela era interessante, mas não era suficiente para a nossa, digamos assim, para o nosso interesse. Então, a gente, provocando, disse assim, olha, vocês estão com o projeto finalizado, acabado, ou vocês estão ainda em discussão com esse projeto? Não, a gente está ainda aberto para possibilidades de discutir. Então, a gente, se tiver aberto, se for para discutir, a gente topa ir para lá. E fechamos um grupo de pessoas que depois acabou se tornando uma das repúblicas aqui. Tinha gente de lá também que se estabeleceu em outras repúblicas. Nós viemos com essa perspectiva de haver uma abertura para se discutir também por parte dos alunos que curso queríamos fazer. Então, quando a faculdade começou, muita gente diz assim, foram fatores circunstanciais que criaram esse ambiente, que foi um ambiente que se desenvolveu com um certo interesse dos alunos, um interesse político, etc. Na verdade, essa especificidade de ser um grupo de alunos que já vinha de um processo de acúmulo de luta política a nível estudantil, eu acho que isso deu um caráter inicial para a faculdade que acabou, de uma certa maneira, dando uma característica para o curso. Na sexta-feira passada, agora, eu telefonei para esse professor Vicente Bicudo, que a última vez que eu ouvi foi há 10 anos atrás, quando houve a discussão do plano diretor da cidade de São Paulo, na gestão da prefeita Marta Suplicy, 2003, 2002, eu me encontrei com ele numa das discussões. Nos falamos rapidamente, nos identificamos, nos lembramos, mas depois disso eu não falei mais com ele. Eu liguei na sexta-feira agora com a intenção de convidá-lo a vir, né? E aí ele quis saber, mas quem que está fazendo e tal. Eu falei, ele não se lembrava. E aí eu fiquei com mais de 1 hora no telefone, porque ele não podia vir na segunda-feira, porque ele tinha um compromisso para hoje que não dava para ele deixar de ir. Então ele disse, não, mas eu vou aproveitar, vou te falar umas coisas e tal. E me falou umas coisas que eu fiquei realmente surpreso, até que eu não conhecia. Eu não vou reproduzir essa conversa, naturalmente, porque ele também fala em nomes e tudo, que não fui eu que ouvi. Eu nem falaria sobre essas pessoas a quem ele se referiu, porque ele que teria que falar. Mas ele me disse uma coisa que eu não conhecia dessa história de São José, que é o seguinte. Ele disse que, quando eles pensaram nessa escola, essa escola estava muito alinhada com uma ideia de fazer uma escola de arquitetura que tivesse voltada para o desenvolvimento urbano das cidades do Vale do Paraíba. Ele era ligado ao Codivap, inicial Codivap na época. E também esse profissional, o Vicente Bicudo, ele é designer de mobiliário urbano. Ele, através da empresa que ele trabalhava, eles desenvolveram todos os interiores dos trens dos metrôs de Nova York, Washington, que é a Tepperman, é uma empresa brasileira que projetou e construiu esses equipamentos. Então, ele tinha muito interesse nesse assunto de design. Então, segundo ele disse, houve uma negociação com um coronel do CTA, cujo nome eu não digo, mas ele diria se viesse,
onde eles fizeram houve uma negociação que foi extra-faculdade, extra-fundação, mas que a fundação, através da figura do Jamil, que era o eu não sei, o administrador da fundação, estava, ele na condição de diretor da Faculdade de Arquitetura estava, que foi de uma negociação de vinda em 2 navios que trouxeram, que foram levar café para a União Soviética e trouxeram os equipamentos em troca de um excedente de café, que na conta comercial de venda de café existia um excedente, mas como o Brasil não tinha relações tinha relações comerciais, mas não tinha relações diplomáticas com a União Soviética, houve uma negociação para trazer uma série de equipamentos da União Soviética e eu te falei hoje, de que país? Hungria, para montar um grande laboratório de materiais na Faculdade de Arquitetura. Quando nós começamos, em 70, a cursar, e o nosso curso funcionava na Faculdade de Engenharia, nós encontramos uma série de containers de madeira lá dentro do prédio da Fundação, e sempre nos disseram que aqueles equipamentos eram da Faculdade de Engenharia. Segundo o Bicudo me disse, coisa que eu não sabia, esses equipamentos eram destinados ao Laboratório de Materiais da Faculdade de Arquitetura. E segundo ele disse, o que aconteceu que o Jamil estava muito envolvido nesse projeto de criar esse laboratório, que era um laboratório de proporções grandes. Inclusive, ele disse que já tinha feito um convênio com a Chevrolet e com a Ford, que tinha interesse em desenvolver algumas pesquisas industriais aqui nesse laboratório, que seria da Faculdade de Arquitetura. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca. E ele disse que esses equipamentos ficaram à disposição durante muito tempo nos galpões da Embraer, que depois de alguns anos, esses equipamentos foram absorvidos pela Embraer, alguns desses equipamentos foram parar na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro, da Ilha do Fundão, alguns desses equipamentos foram para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e outros equipamentos ainda foram para uma escola de engenharia, que agora eu me esqueci se é uma dessas cidades do interior, que eu não me lembro qual é. Bauru, parece que Bauru, mas eu não tenho muita certeza se é mesmo Bauru. Ele me falou essas coisas, eu disse assim, bom, não sei nem que interesse isso teria, mas eu só estou falando aqui porque eu estava focando nessa situação preliminar à existência e ao funcionamento da faculdade. Para destacar que havia, digamos assim, uma espécie de, além de haver um projeto que foi aprovado pelo Ministério. E segundo ele disse, esse projeto, quando foi assinado no dia 30 de dezembro de 69, ele disse que fizeram um auê e ele foi convidado para vir até aqui, a casa, a Câmara, e ele disse que fez um discurso sobre essa questão do modelo da Faculdade de Arquitetura aqui na Câmara. Até eu não sei como é que são as pesquisas, como é que se realizam as pesquisas aqui. Seria até interessante, talvez, fazer eu teria até interesse em fazer uma busca nesse período do final de 69. Ele não disse o dia, eu posso até tentar saber, mas com certeza isso deve estar registrado, se é que foi um discurso... Roger, será que a gente consegue as atas? Tá? É 69. O depoimento do diretor, né? Diretor. Vicente Bicudo. Vicente Bicudo. Que é o diretor, na época, o diretor da Faculdade de Arquitetura. Que eu acho que é interessante, até porque demonstrar que nesse momento a faculdade não existia ainda como alunos, existia como um projeto. E era um projeto, segundo ele diz, que era compartilhado com, digamos assim, com uma... não era com pouca coisa. Era um projeto, de alguma maneira, alguém estava pensando num projeto de escola e alguém da cidade estava pensando, não, isso interessa para a cidade, né? E eu achei interessante de falar isso, porque nós, quando entramos nesse processo, nós entramos num processo que já estava em andamento. Nós simplesmente éramos
digamos assim, os possíveis interessados em vir, e viemos. Nós acreditamos que havia possibilidade de abertura, né? Além de existir uma escola em andamento, existia essa possibilidade de abertura, o que na época, início de 70, não era pouco. Os colegas que estavam na USP, que eram nossos colegas, já tinham entrado, estavam entrando na USP, a USP não se podia falar sobre nada nessa época. Era uma situação terrível em termos de participação. Tanto que nós, à medida que nós começamos a funcionar aqui em São José, imediatamente nós começamos a ser, à medida que o curso começou a existir e que esse ambiente começou a se configurar, um ambiente camarada em termos de discussão, de preocupação, desde a vida que nós levávamos aqui, que era uma vida de alunos morando em república, tínhamos, digamos assim, autonomia sobre o que fazer da vida, porque morávamos em casas em república. A gente passou, desde o início nós tivemos uma participação muito grande na cidade. Eu me lembro que no primeiro ano de 70, nós conseguimos na prefeitura, não sei através de que mecanismo, de fazer um projeto para enfeite da decoração de Natal da cidade. Fizemos um projeto e a gente mesmo foi lá e executou umas lanternas que nós desenhamos e fizemos lá não ficou muito bom, não, mas nós fizemos. Então, a gente tinha essa vontade de fazer uma coisa que... com a cidade, embora nós viéssemos de fora, tínhamos muitos colegas aqui, da própria cidade e das cidades do entorno. Então, desde o início, nós tivemos essa preocupação. Bom, eu trouxe para contribuir aqui com a documentação de vocês 3 trabalhos que, por sorte, isso que eu digo, a escola era tão boa que nós produzimos aqui uma equipe de professores e alunos. Quando a escola fechou em 76, esses colegas, entre eles o Décio, fazia parte do grupo, que eram 11 pessoas, produziu-se um documento que foi um documento que circulou e hoje ele faz parte de qualquer trabalho sobre ensino de arquitetura no Brasil. Esse trabalho está presente na bibliografia. Eu trouxe esse trabalho para ficar armazenado aí, que o nome dele é Prática e Investigação, um processo de trabalho em São José dos Campos. Ele foi apresentado no 9º Congresso Brasileiro de Arquitetos, no grupo 4, sobre a formação do arquiteto. Esse trabalho é muito interessante, porque ele, embora o texto propriamente dito não seja tão amplo, ele tem os anexos que mostram tudo que nós fizemos, assim, como é que foi a participação dos alunos da faculdade em várias atividades da cidade. Desde encontros sobre cinema brasileiro, nós trouxemos aqui o Humberto Mauro, que era vivo ainda, o Alex Vianney, para um ciclo de cinema aqui na sala, é o Mano Ferreira Veloso, que existia aqui na praça, que hoje passei lá imaginando que ia encontrar, não consegui ver. Talvez ela tenha sido incorporada, transformada em alguma... do lado da Câmara. E outros encontros. Nós tínhamos, por exemplo, a nível estudantil, nós tínhamos uma aproximação, começamos a fazer uma aproximação com os colegas do ITA, e isso logo no começo, em 71, 72, e os colegas do ITA eles ficavam praticamente fechados lá, eles saíam pouco da faculdade. E nós começamos a trocar umas figurinhas com eles, porque nós fazemos uma programação cultural de projeção de cinema, de teatro na faculdade. Mas a gente não tinha acomodação. E o ITA tinha, os alunos tinham acesso à sala do ITA, do cinema do ITA na sexta-feira. A sala na sexta-feira era destinada aos alunos. Então nós começamos a fazer com eles uma programação, porque nós tínhamos o professor Jean-Claude Bernardet, era nosso professor na FAO. Então nós fazíamos uma programação de cinema e eram apresentados lá. Daí todo mundo ia, os estudantes, a gente divulgava isso e tal. Então nós sempre tivemos um interesse em fazer uma atividade que tivesse a ver com a cidade, embora grande parte de nós não fosse daqui, uma parte era,
a gente tinha essa preocupação. Então, eu achei que valia a pena falar um pouco sobre isso e falar desse livro, desse documento, que é um documento que eu acho muito feliz, muito bem feito, é muito sério, e tem 2 trabalhos acadêmicos que eu dei para a moça imprimir, que eu trouxe em arquivo eletrônico. Um que é da Suzana Maria Moreira, que ela é uma ex-aluna da faculdade. Ela foi fazer mestrado na Unicamp e ela fez um trabalho chamado O Ensino de Arquitetura e Urbanismo nos anos 70, a experiência da FAU São José dos Campos. Foi um trabalho em 89, foi um trabalho desenvolvido na Faculdade de Educação da Unicamp, que também é um trabalho muito interessante, tem uma visão que é uma visão de, embora seja uma visão de fora, é uma visão de alguém que participou do processo como aluna. E um outro trabalho que é mais recente, de 2008, que é de uma arquiteta chamada Silvia Adriana Dobre Pronsato. Chama-se Para Quem e Com Quem? Ensino de Arquitetura e Urbanismo. É um trabalho de doutorado de 2008, é uma arquiteta argentina que tomou conhecimento do projeto e veio fazer doutorado para fazer esse trabalho. Então, é um trabalho muito interessante, porque ela não foca só a Faculdade de São José, ela foca São José de Córdoba, da Argentina, que tem uma experiência semelhante, embora diferente, e uma outra faculdade que eu não estou me lembrando agora. E faz um trabalho muito curioso. Então, com esses 3 trabalhos, eu acho que a gente está garantido, com certa tranquilidade, pode morrer sossegado, que a participação da faculdade na história da cidade está registrado, né? Era isso que eu tinha para dizer. Obrigada, Márcio. Bom, e com os jornais que eu estava olhando aqui, históricos, né? Olha que interessante. Esses jornais aqui, todos vão fazer parte dessa história importante. O Luiz Paulo foi redator desses jornais, mas bem interessante, todos esses recortes, eles vão ficar assim, todos na mesma pasta, e vamos registrar e relatar. Vou passar para o Luiz Paulo. Bem, eu vou registrar aqui, né, por ser interessante, um episódio que mostra muito bem o espírito inovador da Faculdade de Arquitetura Eumano Ferreira Veloso de São José dos Campos, né. Eu era redator do jornal O Vale Paraibano, né? Acompanhava, evidentemente, a situação da Faculdade de Arquitetura, com noticiário e tudo mais, né? Mas a situação de São José dos Campos estava ficando difícil, inclusive para mim, né? Prefeito nomeado, aquele cerco todo, né? E eu fui convidado, na época, pelo jornalista Raimundo Rodrigues Pereira, no final de 1971, para ir para São Paulo participar da equipe especial da revista Realidade, da editora Abril, que iria fazer a edição especial sobre nossas cidades. E essa revista, inclusive, foi publicada em maio de 1972. Né? E eu fiz parte dessa equipe especial e eu fiz principalmente parte da reportagem sobre a megalópolis do eixo Rio-São Paulo. Passanguá. Que era Passanguá. Né? Era Pá de São Paulo, Sá de Santos e Guá de Guanabara. Né? Passanguá. Certo? Era essa. E eu tinha feito essa revista, essa edição especial, realmente ficou famosa. Né? Ela foi agraciada com menção honrosa da primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente das Nações Unidas, realizada em Estocolmo, na Suécia. Né? E a nossa reportagem central, certo, sobre a Passanguá, sobre a megalópolis em formação no eixo Rio-São Paulo, ela foi adotada até como estudo de caso pela Escola Superior de Guerra, porque mostrava uma situação tal que tinha uma área de tal relevância estratégica que eles tinham que estudar isso aí, né? Eles não tinham ainda caído na real de que aqui realmente existia um polo, né, de desenvolvimento industrial, tecnológico, né, de ponta na América Latina, né, e se formando nessa região. 70% das declarações de imposto de renda era dessa região, mais de 50% do PIB, certo, era produzido nessa região, quer dizer, números assim fantásticos, né, números fantásticos. Né.
E eu participei dessa edição e depois voltei para São José dos Campos, né, mas já não para o Vale Paraibano, voltei como correspondente do jornal Estado de São Paulo. Né. A minha situação estava tão séria no Vale Paraibano que eu acabei, inclusive, depois demitido, tudo mais, né, mas eu já estava como correspondente do Estadão. E o Souza Lima, evidentemente que eu continuei acompanhando a situação da Faculdade de Arquitetura, certo? Publicando, inclusive, várias notícias no jornal Estado de São Paulo e Jornal da Tarde também. Né? E o Souza Lima, um dia conversando comigo, disse: você participou dessa revista, dessa edição especial, Nossas Cidades. Eu queria convidar você para ser professor da faculdade. Eu falei: poxa, eu não tenho, em primeiro lugar, não tenho licenciatura para ser professor, eu sou jornalista. Né? Jornalista eu sou, mas não tenho licenciatura. Né? Então, já não poderia ser. Eu disse: não, isso não tem problema, a gente resolve. Agora, o problema é que não dá para a gente resolver, porque você foi preso político, você saiu, está aqui, o Paulo Bastos também está aqui, está tudo, a Mayumi, tudo, e mais um entrar nesse time aí, vai dar mais o que falar, certo? E eu não quero, de forma nenhuma, colaborar para prejudicar, certo? Mais do que ela já está sendo prejudicada, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Certo? Por essa razão, certo? Eu acabei não sendo professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, certo? Mas isso dá a ideia, realmente, do espírito inovador, porque o que interessa, ele fala, não, o que interessa é o conhecimento que você adquiriu jornalisticamente nessa região, certo, da Megalópole, para vir aqui contar para os alunos, discutir com os alunos o que você encontrou, porque, na verdade, foi uma reportagem de 3 meses. 3 meses eu andei pela região, foram quase 25 mil quilômetros rodados. Certo? E, para você ter uma ideia, nós consultamos cerca de 100 planos diretores no CERFAL, certo? Serviço de urbanismo, certo, federal, certo, no Rio, certo, consultamos todos esses cerca de 100 planos diretores, fizemos entrevista com todos os urbanistas, né, para você ter uma ideia, certo, a questão da Megalópolis nasceu em 1958, num trabalho, numa monografia feita pelo Sérgio Zaratini, né? O arquiteto Sérgio Zaratini, ele participou de um plano urbanismo de São José dos Campos que foi feito pela FAUSP, pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Né? Aqui, foi a partir de 58, quer dizer, esse processo foi de 58, 59, 60, e eles apresentaram, certo, esse trabalho, certo, um trabalho com todos os professores, o Nestor Goulart Reis, certo, todo o pessoal foi o primeiro plano diretor, eu acredito, do interior, pelo menos, não tenho dúvida nenhuma. Quer dizer, era um plano urbanístico para São José dos Campos, né, mas que tinha todos os componentes de um plano diretor para a cidade. Né. Foi no tempo, inclusive, do prefeito Eumano Ferreira Veloso, né, a realização desse plano. Né. O Veloso tinha uma visão muito interessante sobre a cidade. E o Zaratini, certo, o Sérgio Zaratini, fez uma monografia sobre as conurbações que estavam ocorrendo na região já, né? Algumas conurbações não tanto pelo progresso, mas era a região mais urbanizada do país. Né? Era a região mais urbanizada. Quer dizer. Então, essa Megalópolis, né, o Raimundo, inclusive, me levou para lá, certo? Pela minha participação no jornal Vale Paraibano, de conhecimento da região, essa coisa toda, certo? Mas nós fizemos todo esse levantamento. E o Souza Lima, que estava interessado nisso aí, para realmente levar a discussão para o interior da Faculdade de Arquitetura. Certo? Isso é um registro, para mim, muito importante, do caráter inovador, né, da Faculdade de Arquitetura, quer dizer, que não se cingia, certo, vamos dizer assim, apenas ao meio já universitário, certo, do magistério, certo, do ensino na época, quer dizer, procurava fora também da Faculdade de Arquitetura, das escolas, certo, o conhecimento, certo, para realmente se apropriar desse conhecimento e discutir, certo, as cidades, discutir, né, o país, certo, dentro dessa ótica, porque essa edição especial, Nossas Cidades, ela ocorreu porque, em 1970, o Brasil deixou de ser um país rural, passou a ter uma maioria de moradores na cidade, quer dizer, então passou a ser um país de predominância urbana. Né? E essa edição foi justamente para captar esse momento. Certo? Como é que estava ocorrendo essa transformação do país, de um país de predominância rural para um país de predominância urbana. Né? E realmente, por essa razão, ela captando isso aí, ela foi muito importante, certo? Até para o estudo, certo? Do urbanismo, certo? No país. Né? Essa historinha que eu trago aqui para ilustrar o espírito inovador da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São José dos Campos. Se me permite um comentário sobre essa questão que você levanta da revista Nossas Cidades,
O assistente editorial do Raimundo era o Tonico Ferreira, você se lembra? E o Raimundo, que foi expulso da primeira turma do ITA. É. Ele não fez o depoimento aqui, mas... Ele não fez? Não pôde, mas registramos aqui, inclusive, como ele é da primeira turma de 64. De 64. Né? Mas o Tonico Ferreira era conhecido nosso de movimento estudantil. Ele era aluno da FAU, quer dizer, nessa época eu acho que ele já era formado. O Tonico Ferreira apareceu um dia, não sei se você sabe disso, na minha república, aqui na Rua Vilaça. Nós estávamos, nessa época, morando na Rua Vilaça. E o Tonico veio justamente com a proposta de nos convidar para participar de um levantamento para fazer um mapeamento da Passanguá, da matéria. Porque vocês tinham feito um grande levantamento, etc., mas eles precisavam particularizar com as áreas que estavam por município, as áreas que estavam já, ou arruamentos já aprovados, ou que estavam em projeto. Então, teria que fazer ir às prefeituras, levantar o material existente para jogar num grande mapa. E nós acabamos fazendo. Nós, que eu digo da minha república, eu e mais 2 colegas, fizemos esse trabalho durante esses 3 meses. Uma coincidência, porque nós estávamos você estava na cúpula, a gente estava na base. Mas a gente acabou participando desse trabalho, que foi um trabalho que até hoje é uma referência. Essa revista é um trabalho muito interessante. Legal. Foi montado um departamento cartográfico especial para fazer esse trabalho. Nós fizemos um mapa da megalópolis, com as historinhas todas de conurbação, exatamente, tudo mais, certo? De toda essa região, certo? E pontuando, inclusive, as ocorrências, certo? Todas, certo? O CTA, a Embraer, certo? A Volta Redonda, certo? Enfim, certo? Contando todas as historinhas da formação dessa região, né? E a cartografia realmente foi comandada pelo Tonico, o Tonico Ferreira que comandou essa parte toda, que era uma cartografia especial, quer dizer, porque, inclusive, os planos diretores todos traziam um levantamento urbano, certo? Dos municípios. E essas manchas urbanas, elas foram levadas para esse mapa. Foram levados para esse mapa para se saber exatamente como é que estava se formando essa megalópole. Né? Foi muito interessante e realmente é uma referência, eu acredito, que até hoje. E hoje já está aí a megalópole. Está aí. Na época estava se mostrando que caminho estava seguindo. E, de fato, seguiu esse caminho. Acho que só um adendo, mais uma coincidência, porque essa revista eu tenho até hoje fechado as 7 chaves, não vendo, não empresto, não dou. E por incrível que pareça, a edição é de janeiro de 72. Maio de 72. Maio. E foi um presente da minha mãe por eu ter entrado na Faculdade de Arquitetura aqui de São José, que é uma referência que depois, há anos atrás, questão de 3, 4 anos atrás, utilizei numa pesquisa com os alunos da Brás Cubas, né? Mas eu queria, na verdade, não deixar de mencionar 2 coisas. Primeiro, a importância de todos os atores nesse processo, professores, ex-diretores, né? Não vamos ficar nomeando aqui, e a tua importância, Luiz Paulo, porque nós sabemos que você se arriscou pessoalmente, inclusive, por conta das reportagens, né, em relação àquele momento muito pesado, nós sabíamos que era muito pesado, e você já tinha, evidentemente, você estava na linha de frente, né, na questão aí da perseguição política. Eu não podia deixar de agradecer, e não podia deixar de agradecer também essa casa, da qual a vereadora Amélia Naoni é a presidente agora, que nos deu muito suporte, e principalmente o vereador Chico Andreoli, que infelizmente não está mais conosco, mas que participou de todo o processo, indo até em reuniões preparatórias nas repúblicas, quando nós não podíamos vir à antiga Câmara, ele ia às repúblicas. Então, nós tivemos um suporte institucional naquele momento muito pesado, no qual éramos perseguidos do ponto de vista de foi gerada uma política
de desqualificação nossa, né? O Márcio se lembra muito bem também, e nós tivemos aí um suporte institucional importantíssimo, para não dizer até um suporte de segurança, né? É isso aí. Muito obrigado. Mais alguma coisa, Márcio? Não, só registrar aqui que eu fiquei muito contente de encontrar o Luiz. A Amélia eu só conheci através do meu amigo Zé Luiz, que fala... Que nós não conseguimos trazê-lo, né? Uma Exatamente. pena. Pois é. Eu fico assim, hoje, quando vocês chegaram, eu fiquei, ó, falta o Laós de novo, né? porque o Zé Luiz... Se ele ainda puder vir, nós vamos abrir uma sessão só para ele aqui. Eu vou procurar falar com ele, porque o Zé Luiz é uma pessoa muito importante nesse processo, embora ele seja de turmas mais recentes, ele foi uma pessoa muito presente. E, enfim, agradecer a vocês, porque a gente, como diz o Décio, na época era dureza, a gente estava... Só não fomos presos, quer dizer, uma colega nossa foi a única, o caso de ter sido presa durante a faculdade, mas não foi pelo fato de estar na faculdade. Embora ela tivesse dito para nós, né, Décio, que quando ela estava no DOPS, depois que fizeram a primeira sessão lá, disseram para ela, e São José? Quem que é de São José que você quer apontar? Aí ela disse, não, lá, se fosse apontar, eu apontaria todo mundo, porque lá todo mundo participa. Mas ela não foi como consequência de ser aluna, né? E nós tivemos de vocês assim muito apoio, e a gente fica historicamente agradecido por tudo. Bom, então nós estamos finalizando mais uma oitiva. Quero agradecer a todos que participaram, o Márcio Penteado, o Décio Amádio, o Robson Marinho, que já fez no primeiro registro, e a todos os telespectadores, ao Ovídio, ao Luiz Paulo, ao Tonhão Dutra. Obrigada pela participação. Nada mais havendo, está encerrado, declaro encerrada essa presente sessão. Boa tarde.